Olá pessoal, vocês são todos bem-vindos ao meu canal Na Luz das Escrituras Sagradas com o presbítero Samuel, e hoje nós vamos trazer uma palavra para edificar e fortalecer a sua fé na presença do Senhor, amém? E nós iremos falar aqui, pessoal, um pouco da batalha espiritual, que a maior guerra do cristão não é contra sangue e nem carne, mas contra principado e potestades dominadores do ar. É os espíritos malignos que estão sobre este mundo para nos levar para longe da presença de Deus, destruindo a nossa vida espiritual, fazendo com que as pessoas elas não venham ter acesso à presença de Deus, porque eles estão preocupadas apenas consigo mesmo e com as coisas aqui da terra, vivendo os prazeres e os desejos da carne, evitando assim uma vida, uma comunhão, uma intimidade com Deus. Pois o inimigo das nossas almas sabe que se nós se voltarmos para Deus, se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração e entregar a nossa vida a Ele, nós estaremos livres da condenação eterna e nós teremos a salvação das nossas vidas e passaremos então a eternidade ao lado de Deus, porque a maior promessa de Deus para nossas vidas por meio da graça de Jesus e do seu sacrifício ali foi reconciliar o homem com Deus, assim fazendo com que o homem tenha a oportunidade de viver na presença de Deus, fazendo assim com que a promessa de Deus da vida eterna seja concluída na vida do homem quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então o nosso adversário, pessoal, ele quer fazer com que a gente viva longe de Deus. Ele não quer que a gente se volte para o Senhor, porque o inimigo ele não quer que a gente conheça a verdade do Evangelho, a verdade das boas novas, da graça do Senhor. Isto é, ele não quer que o homem entenda que por meio da graça nós podemos obter a nossa salvação mediante o sacrifício de Jesus derramado na cruz, que por meio do sangue de Jesus nós somos justificados dos nossos pecados e nós podemos se voltar novamente para Deus com sinceridade, com transparência, com amor e servir a Deus com alegria. Assim podemos nós semearmos por meio da fé a nossa salvação. A salvação, meu querido, não é pelas obras, mas é pela fé. Nós temos que depositar a nossa fé na graça do Senhor e entendendo que Jesus já pagou um preço de resgate pelas nossas vidas. Mas o inimigo, ele quer nos cegar o nosso entendimento. O inimigo, ele quer destruir nossa consciência, fazendo com que nós venhamos estar manchados do pecado e a gente se sinta culpados, indignos até da salvação. É bem verdade que nós não merecemos a salvação, mas o amor de Deus incondicional pela nossa vida nos dá a possibilidade de nós nos rendermos a esta graça e aceitar esse dom gratuito de Deus, que é a salvação. O inimigo, meu irmão, ele quer que a gente viva num caminho largo, onde nós podemos viver de qualquer jeito, aonde nós estaremos longe dos princípios e dos valores da palavra do Senhor, que nos limpa o nosso coração da sujeira, da contaminação do pecado. Ele não quer que a gente se volte para Deus e se liberte daquilo que nos condena, que é o pecado. Quando nós abandonamos os nossos pecados, as paixões da nossa natureza carnal e se voltamos para Deus com sinceridade, transparência, vivendo para Deus com temor e santidade, quando nós, pessoal, nos libertamos do pecado, quando a nossa consciência ela é tomada pelo conhecimento das Escrituras Sagradas, de que nós podemos ser salvos por meio da graça, e nós entregamos a nossa vida a Ele com o coração quebrantado, contrito, transparente e sincero, vivendo para Deus em santidade, temor, meu querido. O inimigo, ele não tem mais força de manter a nossa mente, meu querido, cauterizada, uma mente deturpada pelo pecado, pelas coisas mundanas, porque nós agora temos a consciência
não só dos nossos pecados, como também de que por meio da graça de Jesus, nós temos o perdão de Deus para as nossas vidas e que nós podemos assim nos voltar novamente para Deus sem sentir a culpa do pecado. Porque Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar e ele nos deu essa grande possibilidade. Ele nos deu essa garantia de que nós seremos salvos da ira eterna, da condenação, do lago de enxofre preparado para os anjos que se rebelaram com Deus e todos aqueles que se rebelarão contra a palavra do Senhor. Mas nós que abraçamos a graça e que entendemos que nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos, dos nossos pecados e se voltar para Deus, Ele nos guardará do mal, nos guardará do maligno, ele nos guardará da condenação eterna. E é isso que o inimigo, ele quer fazer em nossas vidas. Ele quer nos destruir a nossa fé. Ele quer nos destruir a nossa comunhão com Deus. E por isso o inimigo constantemente ele lança setas, flechas, ele trama armadilhas, laços, para que o homem, mesmo estando na presença de Deus, ele vinha cair no pecado. Porque caindo no pecado, o inimigo pode nos acusar na nossa mente de que nós somos fracos, de que nós não estamos com transparência, com sinceridade, com amor a Deus de todo o nosso coração ao Senhor. Então ele vai nos acusar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, fazendo com que nós venhamos ter uma frieza espiritual. Nós estamos incapazes de viver na presença de Deus e ele vai induzir a gente a tomar uma decisão totalmente contrária da vontade de Deus, que é abandonar a fé, é abandonar os caminhos do Senhor e se voltar novamente para as práticas pecaminosas, das concupiscências da carne, das paixões do mundo, fazendo a gente se voltar novamente para o pecado, fazendo com que a gente viva mais uma vez longe da presença do Senhor. A maior proposta do nosso adversário, meu querido, é fazer com que a nossa mente fique cauterizada. A nossa mente não se volte para o entendimento da graça do Senhor em nossa vida. Que nós não venhamos dar a importância e o valor dessa graça e do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Porque quando nós entendemos o sacrifício, a graça do amor de Deus em nossa vida, meu querido, é impossível a gente não se voltar para Deus. É impossível a gente não querer ter um relacionamento com o Senhor e ter mais intimidade com Ele. E querer viver exclusivamente para Ele. Porque nossa consciência, por meio da graça irresistível, desperta a nossa fé nele e entendemos que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de Cristo e Ele é o nosso autor da nossa fé, da nossa vida, e é Ele que nos reconcilia com Deus, porque nós entenderemos que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso, meu querido, a nossa batalha não é contra sangue e nem carne, mas é contra principado, potestades e dominadores do ar que querem nos arrastar para longe dessa presença maravilhosa de Deus, como diz lá em Efésios, no capítulo 6, no verso de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, aos demais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principado, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, outras forças espirituais do mar nas regiões celestiais. Paulo, por meio desta palavra, está dizendo que a nossa luta é contra esses espíritos malignos que estão atuando nas regiões celestiais para destruir a vida do homem, para levar o homem à perdição, a viver uma eternidade no inferno, no lugar de sofrimento, de dor, como o próprio Jesus vai descrever, dizendo como ranger de dentes, aonde o verme e o fogo nunca se apagam.
Nós podemos, meu querido, se livrar desta condenação eterna por meio da graça. E tudo que o inimigo quer é desconfigurar esta graça oferecida por Deus em nossas vidas, porque a intenção do diabo é te afastar cada vez mais de Deus. A intenção do inimigo, meu querido, é fazer você ter uma vida vazia, uma vida solitária, que você não sinta vontade de estar na presença de Deus, mas em contrapartida, busque as coisas do mundo que são passageiros, que você vai ter momentos de alegria, momentos de paz, momentos de felicidade, mas tudo isso é apenas passageiro, fazendo com que você cada dia mais dependa dessas coisas, se volte para elas com todas as suas forças, com todo o teu coração, rejeitando a fé, rejeitando a vida espiritual, a comunhão, a intimidade com Deus em sua vida. Porque tudo que o inimigo quer é cegar o teu entendimento, é endurecer o teu coração para as coisas espirituais que te libertam, que te transformam, que te faz viver mais na presença do Senhor. Então ele vai induzir você que você precisa das coisas do mundo, das coisas passageiras que o mundo te oferece. Ele vai induzir você achando que a paz, que a alegria está nas coisas do mundo, mas não, meu querido, a felicidade, a paz se encontra apenas em Jesus, como o próprio Jesus vai dizer em sua palavra, dizendo que ele dará a sua paz, e a paz dele não é como o mundo oferece. Porque a paz de Deus é uma paz, meu querido, interna. É uma paz que faz você, em meio às suas adversidades, em meio às suas lutas, perseguições que você está passando, você tem a paz de que Deus está contigo e que Ele irá te ajudar em cada momento e que Ele não te abandona. Independente das circunstâncias, o Senhor estará contigo. Esta é a paz, a certeza de que Deus está contigo. E o mundo, meu querido, ele não pode te dar esta paz. Pelo contrário, ele rouba esta paz de você e faz você viver a solidão, faz você viver no medo, na angústia, nas aflições. Quem vive o mundão, meu querido, ele não é feliz, porque constantemente ele está precisando beber das externas, de poços. Porém, Jesus, ele é a fonte da vida eterna. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte da paz e da alegria que ele almeja para você. Não beba das externas, que estão sujas, contaminadas pelo pecado, mas beba da fonte, da água da vida, que é Jesus, como ele mesmo declara em sua palavra, que ele é a água da vida. Que aquele que bebe da sua água não tornará a ter sede. Porque quando nós bebemos da fonte do Espírito Santo, quando nós bebemos da presença de Deus, quando nós temos entendimento da presença do Senhor em nossa vida, da bondade, do amor e da misericórdia dEle, meu querido, nós somos preenchidos por esta presença, de forma que a gente não sentirá mais sede das coisas passageiras que o mundo nos esvazia, mas a presença de Deus nos preenche por completo. Então o inimigo, meu querido, ele é o nosso maior adversário. É ele que quer destruir a nossa vida. É ele que nós temos que redobrar as nossas atenções. É ele que nós temos que lutar constantemente, orando, buscando a presença do Senhor, não sendo negligente na fé, mas buscando o conhecimento da palavra do Senhor para nós vencermos as tentações que Ele lança sobre o nosso coração pelas nossas próprias concupiscências da carne, para nós cairmos no pecado e depois Ele nos acusar pelos nossos erros, falhas e pecados, fazendo a gente se sentir tão mal ao ponto de que nós não somos dignos da presença do Senhor. Que esta palavra tenha trazido um pouco de clareza para o teu entendimento e para o teu coração. Se apegue com Deus, viva na presença do Senhor, não largue da presença de Deus mesmo quando você cair, tropeçar, errar. Saiba que Deus, Ele é fiel para perdoar todos os seus pecados e falhas que você cometeu. Se levante, erga a cabeça
e continue firme na presença do Senhor. Não deixe com que o inimigo semeie incertezas e dúvidas em teu coração, meu querido, por meio dos seus erros, falhas e pecados, mas que você continue firme na presença do Senhor, pois Ele é fiel para te guardar e te proteger do mal. Esta palavra tenha trazido um pouco de clareza para o teu coração e para a tua mente. No próximo vídeo nós iremos falar sobre o nosso adversário estar ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E nós vamos falar sobre vigilância e atenção espiritual que nós temos que ter diante da presença do Senhor para nós não cairmos nas armadilhas e dos laços do adversário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para que você deixe o like e não esqueça de seguir o nosso perfil nas redes sociais, Presbítero Samuel. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.